A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí ao evento de LGPD. Antes de darmos início, eu vou confirmar com vocês aí, por favor, se o áudio está ok. Tá tudo ok? Áudio ok, pessoal? Todo mundo escutando aí? Por favor, aí se vocês puderem só colocar lá no perguntas lá que tá ok o áudio, por favor, para a gente dar início. Ó, bom dia, pessoal. Todo mundo na escuta? Ok. Bom, então bom dia mais uma vez, sejam todos bem-vindos aí ao evento, né? Como o áudio está ok, então vamos lá. Então estaremos falando aí sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, lei que vem para mudar todo o conceito sobre a forma de coleta de dados e armazenamento de dados pessoais dentro das empresas, né? Vou passar todo o lado conceitual da lei e na sequência aí teremos a apresentação da linha franquias e redes, né? E ligados aí na parte do sistema que o André vai estar apresentando para vocês, tá? Bom, meu nome é Leandro, né? Eu faço parte aí do time da consultoria de segmentos, tenho mais de 9 anos de experiência na área fiscal e na área de consultoria de implementação de software tributário, tá? Só um minutinho, por favor. Desculpa, pessoal. Bom, então vamos lá. Como eu já mencionei aí, essa lei ela vai impor, né, algumas obrigações para as empresas nas questões de dados pessoais, colocando como exemplo aí o RH, né, que mais coloca dados pessoais em seu sistema. E, portanto, e por conta também até desse momento que a gente vem vivenciando aí, num ano conturbado como este, no final aí eu vou estar comentando com vocês do cenário atual, né, perante a LGPD, né, e o que já vem sendo apresentado aí perante a esta obrigação, esta lei, né. Então, vamos lá, começamos aqui com a evolução da lei, partindo lá desde 2010, né, o Brasil ele já possui algumas leis que já garantem essa questão de tratamento de dados. Então, desde 2010, o governo já vem com uma preocupação com o uso desses dados pessoais. Né, através de uma consulta pública foi efetuado um anteprojeto e que após 2 anos esse projeto ele virou lei. Né, esse projeto ele fala sobre a questão de uso de dados e ele traz outras providências, mas não sendo muito claro em suas posições. Isso em 2012. Já em 2013 foi criado um novo projeto com o avanço do uso da internet e sendo apresentado aí como lei em 2014. Em 2014, o projeto que virou lei sendo 12965, né, ela ficou conhecida aí como Marco Civil da Internet, em que ele trouxe aí a questão de compartilhamento de dados dentro da internet, da forma como estamos apresentando, né, expondo os nossos dados dentro da internet. Então o Brasil ele já possuía, né, ele já tinha já algumas questões de utilização de dados e se analisarmos o Código de Defesa do Consumidor, vamos encontrar algumas questões sobre o compartilhamento. Porém, não temos, né, ou melhor, não tínhamos até então um padrão em que as empresas pudessem se utilizar, tá? Bom, este movimento, então, ele vem desde 2010, porém com leis dispersas, né, e analisando outros países, os mesmos já tinham a mesma preocupação. E em 2018, a União Europeia criou a GDPR, Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, sendo uma lei referência, né, e que foi levado o mesmo conceito para outros países, e aqui o Brasil também não foi diferente.
Então, em 2018 foi criado a LGPD, assim como lá, com a necessidade de termos uma regulamentação, uma padronização da forma que as empresas manipulam os seus dados pessoais, principalmente aquelas que são utilizadas via internet, tá? Então, passando aí da evolução da lei, nós temos a proteção de dados pessoais ao redor do mundo. Deixa eu atualizar aqui todos os aqui, né? Então, aqui a gente demonstra, né, essa questão da implantação, né, deste processo ao redor do mundo. A União Europeia já com a GDPR fortemente implantada, né, até com aplicação de multas em algumas empresas como do tipo Facebook, Google, né, por utilizarem os dados pessoais de forma incorreta. Né, temos aqueles países que estão se adequando à lei e ainda aqueles que estão parcialmente adequados, e o nosso Brasil, né, que a lei está em vigor, né, mas ainda com algumas indefinições, né, e aguardamos aí essas incertezas, né, que seja feito, né, uma atualização sobre essas incertezas que a gente tem perante a LGPD aqui no Brasil, né, que aí eu vou estar comentando com vocês aí ao longo dos slides. Em alguns países também que não tem nenhum tipo de lei e aqueles que criaram a sua própria lei. Dando sequência, nós temos aí então, a Lei Geral de Proteção de Dados tem como objetivo regulamentar a forma como as empresas realizam esta coleta e a forma como utilizam esses dados pessoais. Um ponto importante é que na hora das empresas coletarem esses dados, deve ser passado com clareza o motivo da coleta, se realmente é preciso aquele dado e se aquele dado não está sendo coletado de forma desnecessária, né, gerando assim um excesso de dados. Então, podemos colocar como exemplo uma farmácia, né, ao realizarmos uma compra de algum determinado medicamento, é solicitado o nosso número de CPF, e hoje a LGPD ela garante que nesse tipo de situação nós devemos questionar, né, o porquê da coleta do meu CPF, né, e tem que ser passado com clareza o motivo para o consumidor ali, né, sobre o que será feito com o meu dado, né, sendo este um dado pessoal. E agora, dando sequência, o que a LGPD ela vai tratar, né? O que a lei vai tratar, ela é direcionada para a pessoa física, né? Ela vem tratar tanto a pessoa identificada como a pessoa identificável. Então, exemplo de uma pessoa identificada é o meu nome, né? Através do meu nome você sabe quem eu sou. Já na questão do identificável, pode ser um endereço de e-mail, telefone, é porque através destes dados você chega até a minha pessoa. Além, em seu artigo 5º menciona alguns pontos em que ela estará tratando, que é capaz de identificar de alguma forma isolada ou identificar uma pessoa de forma conjunta. Então, ela coloca alguns exemplos como nome, e-mail, RG, CPF, endereço, dados de localização, né? Através desses dados compartilhados, temos a possibilidade de chegar até a minha pessoa, tá? Agora temos aí a principal questão, né, da lei, que são os dados pessoais sensíveis, né? Os dados pessoais sensíveis, eles é a questão mais importante porque são dados que acabam revelando uma característica de uma determinada pessoa, como religião, dados bancários, né, sexo, orientação sexual, posição política, origem racial, e sendo dados que podem expor uma pessoa e sendo desta forma tratado como dados sensíveis, né? Hoje sabemos que tipo de religião, posição política acaba criando um certo desconforto para as pessoas, né? E realmente se há necessidade de coletar esses dados, né? E se tiver que coletar esses dados, de fato, né, precisa ter uma questão de proteção sobre estas informações, tá? Dando sequência, nós temos os dados pessoais anonimizados, né, é uma técnica de processamento que acaba removendo, né, algumas informações que não podem identificar, eh, modificando algumas informações que podem identificar alguma pessoa, né. É uma técnica, esta que já está sendo utilizada em alguns momentos. Então é uma técnica de processamento que acaba removendo, né, uma vez esses dados anonimizados e sendo, estes dados anonimizados não podem reverter, né, uma vez anonimizado, é ponto final ali. Um exemplo que a gente pode colocar aí de uma certa anonimização que vem ocorrendo, por exemplo, dados do IBGE.
né? Eles acabam realizando aquelas pesquisas e os mesmos não precisam saber quem é a pessoa, eles precisam saber somente a quantidade de mulheres que trabalham em uma determinada empresa, né, a quantidade de homens. Então eles acabam anonimizando algum dado, né, e eles pegam somente aquela informação necessária que o IBGE solicita. Então hoje já temos essas questões neste sentido, mas a lei traz essa figura como anonimização, né, como significado aí de ocultar sobre o anonimato, tá? Dando sequência aí temos os tratamentos de dados, então para todo dado pessoal coletado deverá ser realizado um tratamento nele. A lei menciona que não é só simplesmente pegar o dado e deixar ali, deve-se dar um tratamento adequado ao dado, ter uma base segura. Aqui nós temos as principais hipóteses de processamento, começando com consentimento expresso. Então, com a entrada da lei, será necessário o consentimento expresso do titular. Então, tudo o titular deverá assinar, né, seja virtualmente ou no papel, tem que ficar ciente da coleta de dados dele e que ele deverá autorizar aquela coleta, né? Como também a execução de contrato, né, na compra de carros, casas, temos um contrato com os dados pessoais, em que, nestes casos, é necessário ter esses dados e a lei vai permitir a coleta de dados. Temos o cumprimento de dever legal ou regulatório, né, se encaixa praticamente nas obrigações que a empresa tem junto com o governo, como exemplo, entrega do e-social, na admissão de um funcionário, na DIRF, em que todas essas questões são necessárias à coleta de dados pessoais e, assim, necessárias à entrega de alguma obrigação. A lei permite a coleta de dados nestes casos. É um cumprimento, assim como diz, né, cumprimento de dever legal ou regulatório. No caso de defesas de direitos, não temos como entrar com uma ação sem termos os dados pessoais, né, e assim a lei também permite, nestes casos, a coleta de dados. Dando sequência, nós temos aí a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro, né? Neste caso, aí se encaixa perfeitamente no plano de saúde e seguro de vida, sendo uma questão de tratamento de dados sensível, em que tratam sobre tipo sanguíneo, raça, né? A lei assegura, né, que pode ser coletado esses dados pessoais por não termos como deixar de coletar, são dados essenciais no processo, tá? Assim como a tutela da saúde, né, por profissionais da saúde aí ou entidades sanitárias, é conforme eu falei, entra na questão da saúde, sendo assegurada a coleta dos dados por lei. Temos a questão do interesse legítimo do controlador, né, tem empresas que precisam dos dados pessoais devido ao seu segmento, né, e cabe a elas assegurar perante a lei que precisa daqueles dados. Tipo de empresas que trabalham com índice, cabe a elas se resguardar das condições que a lei impõe. E como último, temos a proteção ao crédito, né? Não temos como abrir uma conta no banco ou ter um cartão de crédito sem que eles tenham os nossos dados pessoais. E a lei traz essa questão que pode sim obter os dados pessoais com este propósito. Então, pessoal, todas essas questões apresentadas são questões primordiais, cabem ser analisadas e propor uma questão de tratamento de dados, né? Com a finalidade, verificar, ou melhor, a sua finalidade, possuir amparo para a sua utilização. Olhar sempre o artigo 7º da lei, em que ela menciona que qualquer operação de tratamento de dado que não esteja, né, enquadrado nessas questões, a empresa pode sofrer multas, sendo essas multas altíssimas, tá? Dando sequência, nós temos aí o direito do titular. Então, conforme eu já falei, sendo esta uma lei para a pessoa física, ela apresenta algumas informações que amparam o titular do dado. Então, ela fala da questão do titular do dado, do direito do titular, né, sendo necessário a confirmação, se o dado está sendo utilizado ou não pela empresa, o titular deverá ter acesso aos seus dados, né? Ainda a forma precisa ter uma maior definição, né? E para que seja feita uma consulta, né? Se os dados estão errados e assim corrigi-los, né? Se estão desatualizados, sendo este um direito que o titular deverá ter com base na lei, como também fala da questão da eliminação. Caso ele tenha algum dado que não concorde, ou mesmo poderá ser eliminado, né? Também na questão da portabilidade, como exemplo, mudança de bancos, portabilidade de operadora de celular, e que o banco anterior ou a operadora não deverá ter mais os dados devido à portabilidade, como também a lei garante a eliminação total dos seus dados, sendo este um ponto importante, pois temos casos em que não podemos ter uma eliminação total.
né? Como exemplo, voltando ao departamento de RH, né, por utilizar bastante dados pessoais, podemos citar um caso de um funcionário que trabalhou durante anos na empresa e o mesmo foi demitido. E ele pediu a eliminação do dado pessoal dele, né? E por a empresa ter obrigações, né, não é permitido que seja feita a eliminação, não sendo possível sua eliminação aí durante um período aproximadamente de 30 anos, por ter também ações trabalhistas. Então, é necessário e extremamente, tem que ter um respaldo jurídico, né? É necessário um respaldo jurídico para a eliminação total de algum dado pessoal, né? As empresas devem ficar atentas do que elas podem ou não fazer, né? Outro exemplo que já podemos colocar como permitido, que não tem problema, é a concorrência de uma vaga, né? 5 concorrentes, uma vaga foi aprovada, os demais solicitam que sejam excluídos os dados. Aí, neste caso, sim, é possível que a empresa possa realizar tal ação. Tá? Só um minutinho. Ok. Bom, então, dando sequência, né, dando continuidade aí aos direitos do titular, então a empresa realizou algum tipo de compartilhamento, né, que vai aparecer os dados pessoais, a empresa precisa deixar clara essa informação para o titular, exemplo, empresas prestadoras de serviço, elas mandam se um funcionário lá trabalhar em uma outra empresa, porém, para ele entrar naquela empresa, precisa ser informado se os dados pessoais dele, né? Então, se tem esse compartilhamento, o titular precisa estar ciente que os dados deles estão sendo compartilhados, tá? Temos a informação sobre o não consentimento, ou seja, a opção de não autorizar o tratamento e as consequências da negativa. Temos a questão sobre a revogação, é aquele direito que o titular dá para você utilizar os dados dele, porém depois de um certo momento ele não quer mais que seja utilizado os dados pessoais, né? E aí ele vai e executa a revogação. O titular também poderá executar reclamações junto ao controlador, figura essa que ficará dentro da empresa, como também para a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, o titular terá esse canal para realizar as devidas reclamações por utilizarem seus dados pessoais de forma desnecessárias. Ou também pode fazer uma oposição caso discorde de um tratamento feito sem seu consentimento e o considere irregular. Bom, dando sequência, para termos esse controle dentro da empresa, será necessário termos algumas figuras, né, ou seja, algumas pessoas que realizam estes serviços por ser um procedimento novo, né, por ter novas questões, por ter um determinado controle, e a lei menciona algumas figuras sendo profissionais específicos, então temos a figura do controlador, necessário ser um profissional que vai tomar algumas decisões sobre o tratamento do dado, mapear todo o processo da empresa, sendo esta a função do controlador. A figura do operador, responsável por aplicar toda aquela decisão, né, sobre o tratamento do dado que a empresa terá a partir da lei. A figura do encarregado, né, sendo também conhecido aí como na GDPR, né, chamado como DPO, figura que é o intermediário entre o controlador e o titular do dado, e a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, né, sendo instituída aí pelo governo. Então, o papel do encarregado é fazer toda essa comunicação aí entre as partes, tá? Então, aqui cada usuário terá a sua responsabilidade, né, sobre a legislação, como as práticas de proteção de dados, desde que essa lei veio, a gente tem aí bastante cursos direcionados, né, bastante material que a gente encontra sobre o que fala sobre essa questão da lei. Então essas figuras precisam conhecer, né, porque elas são o começo, né, elas precisam acompanhar desde o início toda essa operação de documentos sobre todo o mapeamento dos dados dentro da empresa, tá? Aqui temos os princípios da LGPD, né? São 10 princípios que são mencionados perante a lei, sendo estes ligados totalmente ao titular do dado, ou seja, a pessoa física.
né? Então, cabe às empresas refletirem sobre essa questão. No caso da finalidade, qual utilizar? Será que estamos coletando os dados de forma clara, né? Será que os dados que estão sendo coletados são necessários? Será que não estamos com excesso de informações? Então, teremos que se adequar sobre essas questões, tentando minimizar as informações, pois teremos que ter uma base onde será colocados os dados, né? Analisar cuidadosamente os direitos dos titulares, eles terão livre acesso e como isso será disponibilizado ainda precisa ter uma maior definição, né, e demonstrar total transparência. Então, a empresa deverá prestar conta para a agência protetora de dados, como será realizado, falta definição, né, e aguardamos aí maiores informações. Quanto às informações que sejam, por exemplo, vazadas, qual ação tomar também e quais os cuidados dos dados sensíveis, tá? Falando aí da NPD, né, a NPD é a Agência Regulamentadora de Proteção de Dados, né, que junto com a lei veio essa questão sobre essa agência, né, e agora, recentemente, ela sofreu algumas atualizações, né, então começamos aí, com a comissão, primeiro, é composta por 23 representantes, titulares e suplentes, né, no dia 27/8, através do decreto 10.474, de 26 de agosto de 2020, foi aprovada a estrutura e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança da ANPD. Tá? E depois tivemos recentemente, agora no começo de novembro, 5 de novembro, o decreto, né, em que ele publica o nome dos responsáveis aí que irão compor a NPD, né, os diretores aí como Arthur Pereira, Miriam, Joacil e o Valdemar, tá bom? Então estamos tendo aí essa formação do grupo aí que irá compor, né, e delegar aí as funções quanto à agência regulamentadora de dados, né, a agência essa que é o carro-chefe aí da LGPD, tá bom? Agora, quanto a incidentes de segurança, né, incidente de segurança, ela aí traz essa questão de incidência no tratamento de dados, sendo de responsabilidade da empresa comunicar à Agência Nacional de Dados, porém não sabemos de qual forma. Deveremos comunicar qual dado foi afetado, qual a técnica e a segurança que a empresa está tendo para isso não ocorrer, ou por que que aconteceu, se teve demora na comunicação, se ela foi imediata, sendo estes pontos que a lei traz, porém aguardamos aí maiores definições, tá? É, deixa eu pegar uma parte aqui. Só um minutinho, pessoal. Recentemente, até o porquê dessa incidência de segurança aí, né, deve-se comunicar à autoridade nacional e ao titular a natureza dos dados afetados. Recentemente, nós tivemos já uma ação, né, a lei, como eu já mencionei, ela está em vigor, né, e a LGPD ela já fez uma ação já perante aí a Enel, né, fez a Enel São Paulo comunicar o vazamento de dados de 300 mil moradores de Osasco. Então aí por meio, ela fez um comunicado, publicou no seu site, isso no dia 9/11, né, em que ela reportou que ocorreu um incidente envolvendo dados de cerca de 4% da sua base de clientes de companhia, né, em que teriam sido vazados dados como CPF, e-mail, número da conta bancária, consumo de eletricidade, endereço. Então, assim, olha o que a LGPD traz aí de benefícios, né, para os usuários, né, para as pessoas físicas ali, né, no tratamento do seu dado. E a preocupação que a empresa tem que ter, né, para que isso não venha a acontecer, né, para que se não seja demonstrado insegurança, dos dados pessoais daquela determinada pessoa no sistema da empresa, né. Então a lei ela já vem fazendo esse tipo de ação, né. Lógico que a gente tem aí para o próximo ano as sanções, né. Então ainda além de expor, de ter que colocar o motivo, né, colocar o seu nome lá, ainda você tem ainda as sanções que estão para, agosto de 2021. Então isso, incidente de segurança, toda essa preocupação da LGPD é real e vale um ponto de atenção aí para a empresa.
Bom, dando sequência, pessoal, temos aí, conforme eu falei, as sanções para 2021, agosto de 2021, né? Nos casos aí a penalidade ela traz questões bem duras, né? Desde advertências, multas diárias, multas com valores financeiros que podem atingir até 50 milhões e até a suspensão das atividades da empresa. Então todo esse processo ele será conduzido aí pela agência nacional e ela que estará executando, acreditamos, né? Aqui o governo lança o Guia de Melhores Práticas da Adequação LGPD. Então, o governo nada mais é do que um dos que mais coleta dados pessoais. Então, ele tem que ter essa preocupação, né? Ele precisa se adequar à LGPD. Então, ele criou esse comitê de governança, né? Sendo criada aí uma cartilha com orientações direcionada para entidades administrativas e públicas, né? E essa é uma cartilha bem interessante, a mesma te dá um norte de como implantar em sua empresa. Tem o QR Code aqui, o material tanto da consultoria, com esse lado conceitual já está disponível para fazer o download aí para vocês, assim também como da linha também já está disponível para download, tá? Dando sequência, agora eu falar um pouco aqui desse posicionamento da TOTS. Então, desde 2018, aí a TOTS ele vem com esse posicionamento, né, da política de privacidade da TOTS, né, e quais são os dados pessoais. Ela passa todo as informações em detalhes, né, quais são os papéis dentro da LGPD, né, objetivo do canal de atendimento aos direitos dos titulares. Então, a TOTS ela vem acompanhando todo esse processo desde seu início, desde 2018 aí. Tá? Então acessem lá, tá no tots.com, política de privacidade, importantíssimo esse acesso, tá? Também como o termo de ciência da LGPD. Tá? Então, o termo de ciência da LGPD ela apresenta o papel da TOTS, de nossos clientes na Lei Geral de Proteção de Dados, por isso é tão importante analisar o conteúdo e formalizar o seu aceite por meio da central de relacionamento. Então, acesse a central de relacionamento e aceite o termo de ciência. Aqui também o QR Code do material que está disponível para download, tá? Então, conforme eu falei, a lei está em vigor. Ela teve várias mudanças aí que ocorreram, né, ao longo aí deste ano, com a sua prorrogação, vai entrar ou não, mas enfim, a lei ela foi, a lei está em vigor, né, e agora aguardamos, agora temos as sanções aí para 2021. Aqui eu vou falar um pouco aí do nosso canal, né, do espaço legislação, né? Lá no tots.com, eu vou estar demonstrando para vocês aqui. Deixa eu acessar aqui. Ó. Então, lá no tots.com, né, nós temos lá no Sou Cliente o espaço legislação. Deixa eu acessar aqui. Então, lá no espaço legislação, logo de cara, ele já pede que para que você fique por dentro do conteúdo do âmbito fiscal e tributário, que você passe o seu e-mail, né? E assim você receba todo esse conteúdo. Dentro do espaço de legislação, pessoal, divulguem para os seus departamentos, para a empresa, pois primeiro, ele já começa aqui expondo todas as obrigações que nós temos a cada ano e que a cada ano ela vem com certas modificações, né, como o E-Social, né, com mudanças de registros, a FD-REINF, a LGPD, temos aí documentos eletrônicos, NFE, NFCE, né, toda essa particularidade dos documentos eletrônicos que nós estamos tendo, né, perante a cada momento aí uma nova nota técnica, né, que tem lá o seu período de homologação com o seu período de implantação logo na sequência, né, o que traz aí códigos de diversos códigos que estão sendo atualizados no documento fiscal, enfim, e a gente procura estar apresentando isso aqui no espaço de legislação, né, noticiando essas informações que são diárias ali, a cada momento que sai uma notícia, a gente vai lá e coloca, né, para que o nosso cliente fique por dentro das últimas informações que o governo passa, de alguma atualização, de algum PVA novo, de algum manual, enfim, são diversas, uma nova nota técnica, conforme eu mencionei, tá? E aí a gente sempre procura estar destacando. Aqui é o nosso blog, então se você acessar aqui, saiba mais, você vai cair no nosso blog, vai ter diversas notícias lá.
tá? Aqui nós temos todo esse primeiro, né, todo esse vídeo do nosso material hoje, ele está sendo gravado, então, poxa, eu quero repassar para as pessoas da minha equipe, lá no campo do Espaço Legislação, lá na parte de novidades, temos lá a biblioteca. Então, quando selecionamos a parte de biblioteca, ela já abre aqui todo o conteúdo, né, dos últimos eventos que nós estamos tendo sobre LGBT e social, e lá você tem a oportunidade de assistir todo o vídeo que está sendo gravado, tá? Assim como também temos atualizações legais, né, as últimas informações, um resumo legislativo, tá? Também é feito uma atualização a todo dia, né? Temos aí também a parte do calendário, o calendário aí ele vem, né, sendo atualizado, nós temos aí informações da esfera estadual, de obrigações, federal, municipal, em breve teremos aí por KNAI o vencimento do ICMS, então meu KNAI é exemplo 1015, no 1015 eu vou ter para o estado que eu selecionar ou para todos os estados o vencimento do ICMS. Então a gente traz essas novidades, é um canal aqui, é um espaço legislação, ele vem sofrendo atualizações, tá? E é isso, pessoal. Deixa eu voltar aqui para o material. Eu faço aqui a minha conclusão. Agora, na sequência, aí, nós teremos a apresentação do André, né, que vai estar demonstrando para vocês aí toda essa particularidade perante a LGPD na linha de produto, tá? Eu fico aqui aguardando perguntas, caso vocês tenham, né, dúvidas, e obrigado aí pela participação mais uma vez. Pessoal, bom dia. Todos André. conseguem me ouvir? Sim, André, Oi? eu vou colocar você como apresentador, tá? E aí agora já Ótimo. aparece a sua tela aí já. Já está Perfeito. aparecendo. Vou compartilhar aqui a minha tela. Obrigado, Aí André. nós já Fico aqui aí iniciamos. aguardando Muito o obrigado, caso do viu? retorno. Obrigado a você. Minha tela aqui aparece já para vocês? Vocês conseguem visualizar? Está aparecendo sim, André. Ótimo. Então, só antes de iniciarmos aí o nosso conteúdo, dando ênfase ao que o Leandro comentou, no espaço do LGPD também, nós temos dentro aqui da página, deixa eu até colocar aqui ao lado, fica mais fácil. Nós temos também dentro da página do LGPD, se arrastarmos lá embaixo o scroll, nós temos aqui, ó, linha TOTS, varejo, franquias e redes. Nesse espaço, ao clicar aqui, ó, clique em saber mais, clique aqui em saiba mais, ele já é direcionado ao nosso TDN, todas as documentações do franquias e redes. E dentro dele, por exemplo, se nós chegarmos para visualizar a parte do live em si, eu tenho por produto, e dentro de cada produto eu tenho a parte de versões e tenho parte de LGPD também separado. Então eu consigo visualizar todas as alterações que foram feitas. E sempre, em qualquer uma das versões que nós acessarmos, por exemplo, se eu for aqui, ó, direto no release, o franquias e redes anteriormente se chamava live. Então, por exemplo, se eu acessar aqui uma versão 6544, e eu for em todas as versões, tem um espaço legislação. Nós temos o que entregamos de inovação, manutenção e legislação. Tudo que envolve LGPD, por versões, está dentro da parte de legislação. Então, versão 43, legislação, eu tenho tudo que foi feito de LGPD. Então, além dessa explicação e demonstração que nós faremos agora, nós temos também dentro do TDN todas essas informações e é possível buscar isso também dentro do portal do LGPD. Então, vou iniciar aqui a minha tela com vocês. Opa, deixa eu só inverter aqui a exibição. Pronto. Aparece meu PowerPoint aí para vocês? Está aparecendo a telinha? Parece sim, André. Ótimo, vou dar início aqui. Então, primeiramente, o que muda dentro do LGPD aos clientes do Franquias e Redes. Faço uma breve apresentação minha aqui. Meu nome é André Pérez, sou arquiteto digital aí no Franquias e Redes.
formado em Ciências da Computação, pós-graduando aí em Varejo, Mercado e Consumo na USP. Sou especialista em negócios, já passei por todas as áreas dentro da TOTVS, até anteriormente, quando éramos Rentec, Bematec, fui da área de suporte, técnico de implantação, consultor, depois entrei como responsável de produto, como Product Owner e agora arquiteto de produto. Aficionado aí por tecnologia, por experiências de compra e interação aí com pessoas. Falando um pouquinho, antes de iniciarmos sobre o LGPD, é extremamente importante lembrarmos sobre como funciona a estrutura do franquias e redes. Em primeiro ponto, hoje, se pensarmos, nós somos 3 níveis uma estrutura de uma rede de lojas. Então, por exemplo, primeiro nível, eu tenho a master franqueadora, é onde eu tenho todo o aglomerado de informações que são replicados à rede toda. Então, chamado hoje ou como master ou como compartilhado. A partir do momento que eu faço o cadastro das informações nessa rede, esses dados são replicados o quê? Para nossas centrais, que são os escritórios onde estão os franqueados. Então, André, a minha rede, eu tenho uma rede de lojas próprias e eu tenho uma rede de franqueados. Toda a rede de lojas próprias e franqueados, o que contém o pacote desse franqueado é uma central e, junto com a central, as lojas, que seriam o nosso terceiro nível. Então, se eu cadastro algo na master, a informação é replicada para as centrais, então a central de lojas próprias e a central de franqueados recebe, e, consecutivamente, eu recebo essas informações também para a loja. O processo reverso é igual. Se eu realizo uma venda dentro da loja, essa informação sobe apenas para a central desse franqueado, ou então para a central específica de lojas próprias. E em seguida, as informações de vendas, claro, nesse segundo nível, eu não consigo, eu como um franqueado, visualizar informações de outra rede. Eu só tenho acesso às minhas informações. Já a master, a franqueadora, que é o primeiro nível, ela já recebe todas essas informações. Então, ela tem acesso a todas as informações de venda, por exemplo. Subiu a informação de loja, replica para a central em específico, e em seguida a informação é replicada para a master, para a franqueadora. Só relembrando um pouquinho aí como que é a nossa estrutura. Quando nós falamos sobre alteração de LGPD, nós temos algumas frentes de produtos aí que foram impactados de alguma forma para a gente poder atender o LGPD. Nós tivemos algumas versões específicas de produto para poder atender todas as legislações. Quando, como o Leandro comentou aí, a TOTVS, ela vem fortemente atuando sobre o LGPD. Então, nós tivemos diversos fóruns de produtos, para adequação de produtos, consultoria, a área fiscal toda envolvida. Então, foi uma série de frentes realizadas estudando a lei antes de implementarmos essas alterações dentro do produto, realmente para estarmos compliance com o LGPD 100%. Então, quando nós falamos sobre franquias e redes, hoje nós temos redes aí no Brasil todo. Temos mais de 4 mil PDVs operando no Brasil todo, e nós temos que estar compliance a uma lei aí, né, hoje, vamos dizer, praticamente mundial, né? Então, as frentes de produtos que nós tivemos alteração, primeiro foi o nosso retaguarda, o nosso back-office. Tivemos alteração também no nosso PDV desktop, o PDV mobile, que é para o PDV que utiliza em celular. Para quem é do segmento de ótica, tivemos alteração no pedido de vendas. O sistema nosso de fidelização também foi alterado. E, por último, o nosso barramento, a nossa integração. Então, essas 6 frentes de negócio foram impactadas de alguma forma pelo LGPD. Tivemos alterações basicamente em todos os nossos produtos para ficarmos compliance ao LGPD. Iniciando um pouquinho aqui sobre franquias e redes, primeiro de tudo, tem até um vídeo que fica sendo executado junto, né? É o parâmetros de sistema. Como a tela aí mostra para a gente, quando nós acessamos lá no retaguarda o global, a parte de parâmetros, nós temos uma parte onde mostra o LGPD, ativação do LGPD para a rede e quais são os campos sensíveis que nós vamos trabalhar. Então, caso aqui no webinar nós temos alguém da parte de franqueadora, é extremamente importante definir quais são os campos que essa rede irá trabalhar como sensível. Então, por exemplo, CPF, o nome, endereço, nós definimos nos parâmetros quais são os campos como campos sensíveis. Claro,
default do produto, nós já temos todos os campos ativados. Porém, fica ao critério de cada uma das redes optarem por quais são os campos que serão realmente campos sensíveis pela sua rede. Claro, todas essas alterações são gravadas em log e é de responsabilidade da rede em si definir quais são os pontos que serão sensíveis. Então, por exemplo, nome, CPF, RG, e-mail e etc. Vocês definem. Por padrão, eles já vêm todos ativos, mas aí fica ao critério de cada uma das redes selecionarem os pontos que desejam serem realmente sensíveis ou não. Além da rede lá na franqueadora, na master, o nosso ambiente compartilhado, eu ter parametrização, eu tenho também algumas parametrizações para centrais. O que eu quero dizer com isso? Quando nós logamos como uma central do grupo, nessa central eu também preciso ativar alguns campos. São basicamente quais? Para o PDV. Então, na central do grupo, eu coloco se somente o supervisor terá acesso às informações de loja. Então, por exemplo, se eu for consultar um cliente no PDV, e somente o supervisor pode visualizar esses dados, quando a pessoa não for de um cargo de supervisor, o que ocorre? Os campos todos aparecem criptografados. Então, é extremamente importante cada uma das centrais, os franqueados, ou então a rede de lojas próprias, também parametrizarem quais são os campos que serão utilizados e se supervisor pode ou não visualizar os dados sensíveis. Se o campo não estiver ativo, ele fica aberto para todos acessarem. Depois, mais para frente, eu mostro nas demais apresentações que tudo isso fica gravado em log. Tá? Quem visualizar os dados, isso tudo a gente grava em um log, mas definindo quem pode ou não visualizar, é nesses parâmetros que isso é realizado. Tá? Segundo ponto que nós temos também é a parte de carta de consentimento. Então, o consentimento, quando nós falamos sobre definir as informações que vão na carta, também na parte de global, nós temos em cadastro a carta de consentimento, tanto de funcionário quanto de cliente. É extremamente importante falarmos sobre a carta de consentimento, porque hoje nós estamos no início da vigência da lei, vamos dizer assim. Depois que passaram 1, 2 anos e nós tivermos uma volumetria muito grande de clientes, cada versão que é alterada da carta, ela é salva no sistema. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma carta de consentimento hoje, que é a versão 1, que é essa carta padrão que está aparecendo, se vocês chegarem na carta, alterarem essa carta de consentimento e salvar, ela vai gerar uma nova versão. E o que eu quero dizer com gerar uma nova versão? É exatamente igual quando nós acessamos, por exemplo, um site de e-commerce ou nós atualizamos uma versão de um software dentro do nosso celular, onde ele aparece assim: atualizamos as nossas políticas de segurança. Para a carta de consentimento é a mesma coisa. Se eu tenho já, por exemplo, milhões de clientes com aceite daquela carta, em seguida eu chegar e alterar alguma informação e salvar, ele já gera um alerta falando: olha, será necessário realmente ter novamente o aceite de todos os nossos clientes. Então, se o cliente, por exemplo, ele foi hoje na loja, fez uma compra, se cadastrou, falou que ele está de aceite, e ele teve um aceite com a carta, ele fez a compra na parte da manhã. Se à tarde nós atualizarmos essa carta, amanhã, quando ele voltar em loja, ele for identificado novamente para a venda, vai pedir novamente o aceite desse cliente. Ele vai falar: olha, mas eu já dei o aceite. Então é extremamente importante, nesse início, nós já visualizarmos essa carta e deixarmos a carta o mais padrão possível para a rede. E o que eu quero dizer com o mais padrão possível? Pensando em todas as linhas de frente da rede de lojas de vocês. Então, se falarmos, por exemplo, olha, trabalhamos com integração com e-commerce, então o cadastro do nosso cliente também é replicado ao e-commerce. Então, a carta é extremamente importante que ela tenha as informações não só do franquias e redes, mas falando até a que ponto esse cadastro é utilizado. Por exemplo, eu tenho uma integração do cadastro de cliente de venda, isso é replicado para um BI ou uma página de admin de um cliente ou algo do tipo, também é extremamente importante isso estar na carta. Por que eu falo isso também?
Porque essa carta, além de tudo, nós podemos trabalhar com a integração dela. Então, se eu tenho, por exemplo, centralizado a mesma carta com as demais frentes que a gente tenha dentro da nossa rede de lojas, então o cliente pode comprar no e-commerce e a carta é a mesma. O cliente pode chegar em loja e comprar, a carta é a mesma, e assim por diante. É extremamente importante já pensarmos nessa visão macro. Tá? Além disso, nós temos o quê? O próprio termo de aceite, que foi o que eu comentei com vocês. Qualquer cadastro ou edição de um cliente, o que ele faz? Ele olha esse cadastro, ele vê qual foi a versão da carta que foi aceita. De acordo com a carta que foi aceita, o que, que ele faz? Ele visualiza lá e fala, opa, o aceite desse cliente é da carta em vigência? É, ótimo, ele não pede, passa. Ah, não, tem uma nova carta, ela vai ser novamente exibida. E ela vai ser exibida tanto em PDV, quanto alteração no franquias e redes, no momento de emitir uma nota fiscal. Tudo isso ele visualiza e ele identifica esse cadastro desse cliente e qual que é a versão do carta de aceite. Então isso é extremamente importante, por isso que eu comento o quê? Deixem a carta o mais padrão possível, pensando em tudo que a lei hoje ela complementa, ela integra quais são os níveis de atuação dela de acordo com as frentes que vocês tenham de negócio e que essa carta esteja padrão, o mais padrão possível para atender todas as frentes. Tudo bem? E fora isso, nós temos também, como eu comentei, o log de auditoria. Então, no franquias e redes, se nós formos lá em relatórios e consultas, eu tenho a parte da LGPD. O vídeo, inclusive, ele mostra aí até em um momento a parte de exibição do log de auditoria. Nessa tela de log de auditoria, é extremamente importante também salientarmos que ela grava todas as informações de cadastro do cliente, ela grava as informações de visualização. Então, por exemplo, se eu acessei o Franquias e Redes Retaguarda, abri um cadastro de clientes com o meu usuário, vai aparecer o cadastro do André foi visualizado no Franquias e Redes em tal data por tal usuário. Essa informação já fica salva lá. Se alterarmos algum dado desse cadastro, mesma coisa, aparece além de visualização, houve uma alteração no cadastro desse cliente em tal data, por tal usuário e por tal solução. Então, no caso do Retaguarda. Isso também replica para os demais produtos nossos, tá? Então, todas as informações de módulo, rotina, data, hora, visualização, quem que era o usuário, tudo isso fica salvo dentro do nosso banco de dados. Futuramente, se o seu cliente chega em loja e fala, olha, eu quero um relatório para identificar tudo o que foi feito com o meu cadastro, nós conseguimos exportar esse dado, essa informação em relatório e entregar isso ao cliente. Mais uma coisa extremamente importante, se caso acontecer de um cliente, ele chegou em loja, ele pediu a anonimização do dado dele, em seguida ele foi lá e se cadastrou novamente e fez alguma outra venda, alguma coisa, o log traz todas essas informações. Ele traz falando, olha, o CPF desse cliente foi cadastrado no dia 1, no dia 5 anonimizou esse cadastro, porque não foi feito nenhum vínculo com ele, nenhum vínculo fiscal. Aí no dia 6 cadastrou novamente esse cliente. No dia 10 ele realizou uma venda. Chegou no dia 10, realizou a venda. A partir desse momento, como o Leandro comentou, eu não posso mais anonimizar esse cliente nos próximos 5 anos, a partir da última venda que foi feita. Então, qualquer lançamento que eu tenha dele fiscal ou eu tenha financeiro dele, essas informações precisam ficar armazenadas no mínimo durante 5 anos. Então, eu só posso anonimizar esse cliente após 5 anos da informação salva dentro do ambiente, ok? Então, eu tenho que, legalmente falando, se ocorrer uma auditoria, uma visita fiscal dentro do estabelecimento ou da rede, nós precisamos ter essas informações dos últimos 5 anos e, por causa disso, não é possível anonimizarmos esse cliente, ok? Continuando falando aqui um pouquinho do Retaguarda, anonimização, como eu comentei com vocês, dentro do cadastro do cliente, eu tenho a parte de anonimização e, como também o Leandro comentou, a anonimização basicamente é o quê? O usuário deixa de existir no nosso banco de dados. Eu só posso anonimizar ele caso eu não tenha lançamento financeiro e fiscal dos últimos 5 anos. Integração com o Connector, todas as informações, carta de consentimento
e termo de aceite são enviados via Connector. Então, caso tenhamos integração com as informações de cadastro do franquias e redes, essas informações também são replicadas via Connector. A visualização dos campos sensíveis, como eu comentei, então, só o supervisor pode visualizar na frente de caixa, de PDV, pedido de venda, e no retaguarda, nós temos lá nas opções de usuário, onde eu tenho permissões de usuário, eu coloco se o usuário tem ou não acesso às visualizações de informação desse cliente. Então, se eu chegar, eu sou um usuário de retaguarda, eu não tenho acesso, acessei um cadastro de um cliente, se eu digitar um CPF, todos os campos ficam ocultos e eu não consigo visualizar. Se meu usuário tiver acesso àquela informação, isso é salvo dentro do log. E o importante é que esse relatório de log, ele traz todas as informações, não só de retaguarda, e de outras frentes também. Então, integração do Connector, PDV, PDV móvel, pedido de venda, fidelidade e afins, e eu recebo as informações. A única coisa que a gente tem de diferenciação é que eu tenho um relatório de logs dentro do retaguarda, e para quem tem fidelidade como banco apartado do fidelidade, eu tenho também dentro do fidelidade uma parte de extração de log. Então, eu tenho esses dois logs possíveis aí de extração para quem tem o módulo do fidelidade. Senão, o retaguarda ele já supre todas as outras frentes de negócio. Ok? A outra frente nossa é a parte de PDV, o PDV desktop nosso. Então, visualização, lembra que eu comentei com vocês que é possível parametrizar no retaguarda se o gerente supervisor ele pode ou não visualizar os dados. Então, eu consigo ver essas informações, eu tenho tanto no compartilhado como na central eu também tenho informações para alterar. A carta de consentimento, então, aqui nesse vídeo ele mostra, no momento que ele for cadastrar o cliente, quando eu chego no processo final, ele exibe a carta de consentimento. Se repararmos, a mesma carta de consentimento que aparece aqui é a mesma carta do retaguarda. Então, eu tenho essa integração. Todas as informações de cadastro e vendas, ele faz o quê? Ele integra com o nosso retaguarda a cada 10 minutos. Aqui é da mesma forma. Se eu realizar uma alteração no cadastro de uma carta, por exemplo, no conteúdo de uma carta, essa nova carta ela vai descer para o PDV móvel, a carta aí aparecendo também, para ele dar o aceite. Ele vai descer para o PDV móvel, e os cadastros de clientes também vão precisar desse aceite, ok? Se eu chegar, colocar um dado de um cliente, visualizar o dado desse cliente, selecionei esse dado, eu não tenho mais acesso às informações dele, caso eu não seja supervisor. Tá? Se eu for supervisor, perfeito. Se eu não for supervisor, obrigatoriamente eu tenho que clicar visualizar dados e ele aparece uma caixinha para a gente pedindo a visualização com o código do supervisor. E tudo isso, novamente, como eu comentei, é salvo em log local. Quando eu tenho a conexão com a internet a cada 10 minutos, essa informação também sobe para o retaguarda. Então, todo o processo que a gente faz de retaguarda e de PDV, sempre integrando essas informações. Venda com cliente identificado, nota fiscal, visualização do dado, cupom, essas informações todas, elas sobem e descem entre retaguarda e PDV, e tudo que cabe de LGPD é integrado também no log de auditoria nosso. Da mesma forma, para o nosso PDV Mobile, então o PDV móvel nosso, ele funciona exatamente igual. Se eu chegar, eu cadastrar um cliente por ele, ele aparece a carta de consentimento, a visualização do campo sensível, o nosso termo de aceite, o log de auditoria, exatamente igual que foi feito ao desktop. Então, se pararmos para pensar, todas as implementações que foram feitas de LGPD dentro do nosso PDV ou desktop, ele foi replicado também para o mobile, porque eu também tenho lojas que eu trabalho só com PDV mobile, ou tem lojas que eu trabalho com os dois PDVs. Então, os dois têm que estar 100% compliance ao LGPD, e por isso a gente implementou nas duas soluções as mesmas funcionalidades. Isso até ajuda na parte de uma capacitação da rede, por exemplo. Então, eu consigo visualizar as informações. Quando isso ocorre, eu recebi uma capacitação no PDV desktop, por exemplo, se eu for para o PDV mobile, é a mesma coisa, e ali eu também consigo visualizar essas informações. Tá? Mesma coisa, visualização do campo, termo, o log de auditoria, a carta de consentimento, todas elas são exatamente iguais, porém responsivo. Então, ele aparece daí no mobile.
Aqui vai aparecer agora, na hora que eu salvar, ele já aparece a carta de consentimento. Olha lá que legal. A carta, a mesma carta que apareceu lá no PDV Desktop, é a mesma que vai aparecer no mobile, e essas informações também são integradas ao retaguarda. Se o cliente for em loja e pedir um relatório, eu posso ir lá no retaguarda, tirar aquele relatório, e essas informações serão possíveis de extração e entrega para o cliente, e ele consegue visualizar tudo que foi feito com esse cliente. Ok? Qualquer dúvida, pessoal, por favor, podem ir colocando aí na parte de perguntas e ao final eu respondo para vocês. Tudo bem? Então aqui, falando um pouquinho para quem trabalha com o sistema de fidelização, esse é o retaguarda do Fidelidade. Nele eu também tenho a carta de consentimento, nele eu tenho toda a parte de visualização dos campos sensíveis, quem pode ou não ver essas informações. Tem a carta e o log também. Então, olha que legal. Aqui eu estou entrando na parte de usuário. Quando eu vou lá no grupo de usuário em específico, filtrar, vocês vão reparar que ele tem um campo que parece tudo que é voltado ao LGPD. Ali, ó, LGPD, log de auditoria, a tela de carta de consentimento e etc. Todas as informações da LGPD aparecem aqui. Então, olha que interessante. Eu consigo fazer minha gestão de usuários, quem pode ou não visualizar os dados desses clientes, tanto no nosso retaguarda, quanto no nosso Fidelidade e até mesmo dentro do nosso PDV. Então, em todas as frentes, a gente faz essa gestão. Quem pode ou não visualizar as informações de cliente. Quem pode ou não, por exemplo, editar esses dados e etc. Então, eu tenho todas essas informações dentro do ambiente e para cada uma das frentes foi estudado, foi pensado uma forma de a gente conseguir atender 100% e ser compliance 100% ao LGPD. Então, fidelidade é a mesma coisa. Então, olha que interessante. O que muda são só as telas e as visualizações, mas as rotinas, todas elas foram aplicadas em todas as frentes de negócio, como eu comentei. Tá? O que muda aqui, como eu comentei, é quem visualiza, quem olha a carta, mas aí eu tenho essas informações da carta de consentimento de fidelização e etc., só nas rotinas de dentro de cada uma das administrações e retaguardas que são realizadas, né, em cada um dos back-office. Falando um pouquinho aqui de pedido de vendas, caso a gente tenha a parte de segmento de ótica também, dentro do pedido de vendas eu também tenho, olha lá, a mesma carta de consentimento, a visualização dela, o termo de aceite, o log de auditoria, a criptografia. Só se reparar, olha o nosso cadastro de cliente, todo ele está com asterisco, porque esse usuário ele não tem acesso aos campos. Olha lá, se ele tentar editar algum dado, ele não consegue, os campos aparecem. Aí lá em cima eu coloquei, ó, visualizar os dados, aí sim, eu coloco um código de usuário supervisor, que ele tem acesso, aí sim eu tenho acesso às informações e eu consigo alterar todos os dados. Então, olha que legal, a gente consegue ter todas as frentes com o supervisor, com o usuário visualizando em todos os dados do franquias e redes, e agora, como a gente mostra aí a demonstração, a parte de pedido de vendas. Falando um pouquinho aqui sobre o connector, quem trabalha com integrações vai reparar que lá dentro do connector, quando a gente faz a chamada dele, tem métodos novos também para a parte de LGPD. Então, nós temos dentro do campo de clientes, a gente tem a carta de consentimento. Na parte do cliente também eu tenho tanto manter ou recuperar o cliente, eu tenho dados de carta de consentimento. Tem um novo método cadastrado que é para a carta. Olha que interessante. André, tenho várias frentes de negócio. Eu tenho meu e-commerce, eu tenho a minha loja, por exemplo. Vou trabalhar com com a mesma carta de consentimento, uma carta global, como eu comentei com vocês. Se eu cadastro essa carta, por exemplo, no Franquias e Redes, ele vai ser o meu centralizador. Eu coloco a carta ali e eu replico essa carta de consentimento. Aí, claro, tem a tratativa dos demais sistemas externos captarem essa informação e atualizarem a frente de negócio, como um e-commerce, por exemplo. Mas eu consigo centralizar e isso minimiza e muito trabalho. Existem algumas redes que nós trabalhamos de franquias e redes que eles têm uma rede fiscal, uma área fiscal dentro desse grupo. E lá eles falaram, André, esse tipo de integração irá nos auxiliar e muito. Porque a gente integra a mesma carta para todas as frentes de negócio. E a parte de cadastro de clientes é a mesma também, seja em loja ou seja, então,
na parte de e-commerce. Cadastrei um cliente no e-commerce, isso replica para o retaguarda. Então, olha que legal, se eu cadastrar esse cliente lá no e-commerce, eu dei o aceite na carta de consentimento, se a carta de consentimento é a mesma e eu tenho a integração desse cliente, esse cliente já desce para o retaguarda com o cadastro dele e o aceite da carta. Se eu for lá no PDV realizar uma venda com esse cliente, ele não precisa dar o aceite lá, porque eu já tenho também o aceite. Caso eu faça uma alteração na carta, ele já replica, ele faz a alteração nesse cadastro nosso do retaguarda, replica isso para os outros sistemas também. Caso o cliente vá primeiro em loja, ele precisa dar o aceite e atualiza todas as frentes. Se ele for comprar pelo e-commerce, por exemplo, ele precisa dar o aceite novamente e replica para as outras frentes de negócio. Então isso acaba ajudando bastante. O cliente anonimizado, claro, ele não é enviado para o connector porque é feito a exclusão dos dados desse cliente. Então a gente apaga esses dados desse cliente, então esses dados aí a gente não tem mais acesso aí consecutivamente, uma frente de negócio como um e-commerce também não tem acesso mais a esse dado. E por último, os logs de auditoria também vão para a nossa parte de integração do connector. André, quer dizer se eu tiver um outro sistema ou eu tenho uma área fiscal aqui dentro da minha rede, onde eu trabalho com um sistema, por exemplo, de centralização de informações, todos esses logs podem ser replicados? Isso mesmo, eu consigo replicar esse log de auditoria via Connector. E eu tenho esse log, então, por exemplo, se eu chegar, eu estou em um sistema externo, preciso ter o log de auditoria, não preciso ir lá no retaguarda. O log de auditoria, os dados são enviados via Connector também. Então a gente consegue trabalhar aí com uma gestão centralizada e isso acaba ajudando muito, porque nós não temos retrabalho. Caso eu não tenha uma integração dessa, o que a área fiscal precisa fazer? Ir na parte de log do e-commerce para gerar. Precisa ir lá na loja, gerar também a parte de log, concatenar as informações e disponibilizar isso para cliente. Então isso acaba gerando um retrabalho muito maior. Tá? A carta de aceite do cliente, qual que é? A carta de aceite do e-commerce é diferente da loja, então eu tenho que ter essas informações também separadas. Os aceites são diferentes. Se o cliente for comprar para ele, a loja e o e-commerce é tudo a mesma rede. Para ele o que muda é só a forma que ele está comprando, mas os canais, hoje, quando falamos sobre um novo normal, um novo consumidor, precisa ser o mesmo. Então é extremamente importante termos aí essas frentes integradas. Ok? Pessoal, eu acho que eu fico por aqui. Abordamos todas as frentes de negócio do Franquias e Redes. Estou aberto aqui a perguntas para vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, a gente pode aí sanar. Essas foram todas as frentes aí que o Franquias e Redes trabalha hoje. E vale lembrar que continuamos trabalhando constantemente com evoluções. Então, já pensamos em evoluções e melhoria de usabilidade. Então, por exemplo, trabalhar com termo de aceite por PIN-PAD, com CPF, essas coisas não só em tela. Então, diversas outras frentes nós estamos realizando. Agora que nós estamos em produção com o LGPD, diversos insights, diversas sugestões de clientes estão sendo feitas. Então, caso vocês tenham também e quiserem acessar a central colaborativa e trazer essas ideias para a gente, com certeza isso também irá nos auxiliar e muito em evolução de produto. Todas as ideias são extremamente bem-vindas aí para poder apoiar e melhorar o produto constantemente. Ok, pessoal, deixo aqui para vocês o meu celular, deixo aqui para vocês o meu e-mail também. Se precisarem de água ou alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui na parte de perguntas que estamos à disposição. Alguém com dúvidas aí, pessoal? Por favor. Caso não tenha, a gente dá como encerrado aí o evento. Eu acho que por enquanto nenhuma pergunta. Caso tenha alguma pergunta, nossos canais aí estamos à disposição. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Tenham todos aí uma ótima semana, um ótimo trabalho. Bom, André, fico por aqui, obrigado gente. aí pela participação, obrigado pela participação de todos aí. Tenham todos um bom dia em nome da TOTS aí. A gente agradece a participação de cada um. Obrigado, André. Bom dia, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado. Um abraço, gente. Bom trabalho, bom dia. Tchau, tchau.